Nós estamos adentrando esta semana, a semana que lembra o lançamento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Portanto, essa semana, na terça-feira, nós comemoramos o lançamento desta obra fundamental que deu origem ao Espiritismo, que não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação do codificador do Espiritismo, é fruto de atenta observação metódica, analisada, pensada, submetida a experiências de observação, para que então o livro pudesse ser lançado e desse origem às demais obras. Uma vez que o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes principais, cada uma dessas partes, se você pegar o Livro dos Espíritos, você vai ver lá, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, com a nomenclatura própria e os capítulos específicos de cada parte do livro. E cada parte do livro desdobrou-se em outras obras, que o próprio Kardec deu continuidade. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas obras, essas 5 obras, constituem a codificação espírita. Quer dizer, a organização dos ensinos do Espiritismo. Mas Kardec não se limitou apenas à publicação das obras básicas. Allan Kardec também publicou uma revista mensalmente de 1858 a 1869, quando desencarnou. Esta revista era um laboratório de Allan Kardec. Era onde ele publicava os comentários, as críticas, respondia cartas, onde ele analisava ocorrências de fenômenos e abordagens favoráveis e contrárias ao espiritismo de seu tempo, e que constitui-se num precioso documento. Mas a Revista Espírita não constitui a codificação. Ela é um trabalho complementar de Allan Kardec, disponível para nós, um tesouro de conhecimentos. O que significa o conhecimento espírita de forma a nortear a atividade espírita está na codificação. Muitas coisas que estão na Revista Espírita, Allan Kardec aproveitou na codificação, mas nem tudo foi aproveitado, porque muita coisa que está na Revista Espírita submete-se à veracidade do tempo, o tempo para comprovar ou não aquilo que está na Revista Espírita. Porque muitas informações que estão lá são informações colhidas em reuniões mediúnicas que lhe enviavam de relatos ou que ele mesmo presenciava, o que também ocorreu com o livro Obras Póstumas, que era uma coletânea de escritos do codificador, que ele deixou sobre a sua escrivaninha, encontrado por sua esposa posteriormente, e publicada sobre o livro Obras Póstumas, muitos anos depois da sua morte. Muitas coisas que estão em Obras Póstumas, o Kardec não incluiu na codificação, porque eram escritos que estavam em análise ainda. Então, tudo que vem do Espiritismo, dos Espíritos, nós temos que nos valer da codificação. Esta é que deve nortear a nossa orientação de conhecimento, porque é o que norteia realmente, é onde estão as bases fundamentais. E nessas bases fundamentais estão os princípios fundamentais do Espiritismo. Podemos dizer, numa comparação, que são os alicerces que dão sustentação racional aos ensinos trazidos pelo Espiritismo, dos quais, esses alicerces, o espírita não deve esquecer-se. Toda manifestação, toda ocorrência, toda circunstância que vem dos espíritos, que ocorrem com médiuns, que acontecem nos centros espíritas, devem ser obrigatoriamente submetidas ao critério dos princípios fundamentais. Porque se nós simplesmente acharmos que porque veio dos espíritos é espiritismo, nós corremos o risco de fraudar, corremos o risco de distorcer o conhecimento espírita. Então é muito importante, quando uma informação surge, que nós vamos nos valer da codificação. Espera aí, o que o Kardec disse na codificação? Porque a codificação não é o trabalho propriamente da personalidade de Kardec, é aquilo que ele submeteu aos espíritos
com o critério da universalidade do ensino dos Espíritos. O que quer dizer isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que tudo que vem dos Espíritos deve haver o critério de concordância entre várias comunicações. Porque quando uma informação vem isolada para um grupo só, para um médium só, precisa tomar cuidado. Muito cuidado. Somente é válido aquilo que surge espontaneamente e especialmente simultaneamente. Quando há concordância entre as informações, isso significa que é uma informação correta que pode ser aproveitada. Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Mas, dentre os princípios fundamentais, repito, que não são invenção do Espiritismo, de Kardec, melhor dizendo, não é imaginação dele, mas são alicerces que estruturam a base doutrinária, nós não temos que decorar, nós temos que saber. Saber porque deles decorrem todos os demais desdobramentos. Então nós temos a existência de Deus, Deus existe, não é o assunto de hoje, tá? Imortalidade da alma, somos imortais, não é o assunto de hoje. Reencarnação, vivemos inúmeras existências de uma vida única, a vida é uma só, mas nós vivemos muitas existências indo e voltando com o propósito do aprimoramento. Não é o assunto de hoje, já tratamos aqui outro dia. Mediunidade, esta faculdade de percepção do plano espiritual, não é o assunto de hoje, falaremos em próxima oportunidade. E pluralidade dos mundos habitados, que é um assunto fascinante, fascinante, mas pouco falado. Tudo isso é embasado no Evangelho do Cristo.